Question answers. Question answers. Perguntas e respostas. Tem que ter um microfone para passar. Não tem aqui. Tirar. Aqui não tem. Deixa eu pegar para o senhor. Pessoal, momento de perguntas e respostas. Vou começar com meu amigo Elvis. Eu queria saber se a ideia de que o culto precisa ser composto pelos seus elementos, né, como ele colocou lá, a oração, a pregação da palavra, os sacramentos, saber que o culto precisa ter os seus elementos. No dia do Senhor, faz com que a gente seja obrigado a ter a ceia a cada domingo? Isso seria um argumento que fortalece a ideia de que a ceia precisa ser realizada todo domingo, já que não fazer a ceia, não realizar o sacramento no dia do Senhor, no culto público, seria retirar um elemento do culto? Se isso descaracteriza o culto. Se remover a ceia do culto, descaracteriza o culto como culto solene. É isso? Mais ou menos. Ok. Sorry. We have studied at our lessons and the lectures that the worship have some elements like praying, reading the scriptures, preaching, and the sacraments. Removing a sacrament or avoiding having the supper of the Lord every week as a regular basis. Do you think that in some level this implies that we are not having all the fullness of what worship should be at Sunday? Does not qualify as a full worship that God desires by removing the supper of the Lord from every week, Sunday week? Yeah. I personally hold to weekly communion. Weekly communion. Like, olha, eu particularmente acredito que a ceia ela deve ser semanalmente realizada, a ceia do Senhor. For the reasons I mentioned in the lesson. Pelos motivos que eu já mencionei nas aulas. But I don't believe that if somebody comes to a different conclusion. Mas eu não creio que se alguém chegar a uma conclusão diferente. For example, they have communion every other week. Por exemplo, ter uma ceia uma semana sim, uma semana não. Or even once a month. Ou até mesmo uma vez por mês. That they're sinning or not properly worshiping. Eu não acredito que eles estão pecando ou não estão oferecendo culto apropriado. Because think about it. Porque pense sobre isso. We have 2 worship services on Sunday. Nós temos no domingo temos 2 cultos no mesmo dia. But we don't take the sacrament in both. Mas não celebramos a ceia em ambos os cultos. And neither do we baptize people every worship service. E nós nem mesmo batizamos as pessoas a cada domingo, todo domingo repetindo o batismo, não fazemos isso. I pray to God this happens. Olha, eu oro a Deus para que isso acontecesse, né, na ceia. That we could have baptisms every Sunday. Nem todo domingo nós batizamos pessoas, não é a mesma pessoa várias vezes. Nem todo domingo nós batizamos pessoas. Eu oro a Deus que nós pudéssemos batizar todos domingo novas pessoas. But even then it's our tradition. Mas ainda assim a nossa tradição to baptize people in the morning. É que nós batizamos as pessoas pela parte da manhã. And we have the sacrament of the supper in the afternoon. E nós temos o sacramento da ceia pela tarde. We personally put it there. Nós pessoalmente colocamos desse modo. Largely because it's in the afternoon meeting that we have almost only our people. Isso acontece, né, de maneira prática porque a maior parte o ajuntamento é maior na parte da tarde, mais membros vêm.
Because in the morning service, Porque no culto da manhã, we have usually 20 or 30 visitors. nós temos geralmente 20 ou 30 visitantes pela parte da manhã. And it would be more difficult to fence or protect the table. Então seria mais difícil, né, colocar, entre aspas, né, um cercado, né, proteger a mesa do Senhor. Furthermore, Além disso, putting the sacrament in the second meeting in the afternoon colocando o sacramento, né, no segundo culto da tarde, allows us to have it more central to the service e nós acreditamos que assim ele fica mais central, né, no culto. and not just added at the end of the big service. E a ceia não fica só como o sacramento no final do culto, não algo só no final. Again, this is tradition. Novamente, isso é uma tradição, It's our preference, é a nossa preferência. and it works good for our church. E funciona bem para a nossa igreja. Our second service O nosso segundo is culto, 45 minutes. ele tem 25 minutos. We have 45 minutos. it's 45 minutes. É um culto de 45 minutos. So we have 25 or 30-minute sermon, Então nós temos um sermão de 25 minutos and the rest is the administration of the e sacrament. o restante é a administração do sacramento. And then we always close that meeting E nós sempre encerramos essa reunião. with the Gloria Patri. É um hino isso? Alguém? The Gloria Patri. It's an old ancient hymn. É um hino bastante antigo, né? Glória Pátria. Nós encerramos com esse Gloria Patri. Nós encerramos com esse hino, nossa reunião. Glory be to the Father. Huh? Okay. You must sing always. Aí. Ok. É um hino, nós sempre encerramos com esse hino. But no, I don't believe personally that if you don't have the sacrament every Sunday, that you're sinning. Eu não acredito que se não tiver a ceia toda sexta-feira, todo domingo, perdão, então você está pecando. Não acredito nisso. Or not fully worshiping God. Ou que você não esteja adorando Deus plenamente. Não Because acredito nisso. none of us have the sacrament every worship service on Sunday. Porque nenhum de nós tem o sacramento em todo o culto de domingo. I understand that we're different on this and we have to understand our context. Então, nós temos que entender também o nosso contexto, que há diferenças. But I would urge you Mas eu iria encorajá-los encorajá-los. I encourage you to think about what I said. Eu quero encorajar vocês a pensar nisso que eu falei. Because our church has been celebrating the sacrament for almost 20 years weekly. Porque a nossa igreja ela tem celebrado o sacramento da ceia do Senhor aos domingos por quase 20 anos. And my people love it. E o meu povo, ele adora isso, gosta muito. We look forward to that second meeting so much. Nós ficamos esperando, né, por esse segundo culto de ter a ceia do Senhor, nós ficamos esperando por isso. There's 3 arguments that I gave loosely. Então, há 3 argumentos que eu dei na aula. The nature and benefit of the sacrament. A natureza e os benefícios do sacramento. The example of the early church in the Bible. O exemplo das igrejas primitivas na igreja. But there's Da the example of the church outside the Bible. E também o exemplo de igrejas que não são citadas na Bíblia. I mentioned before the Didache, Eu também mencionei anteriormente o Didaquê, that early document. esse documento antigo. It tells us to take the supper every Sunday. E ele diz que nós devemos celebrar a ceia todo domingo. And our fathers did. E nossos pais fizeram isso. All the way up until maybe the 17th and 1800. Durante todo o longo período até o século 17 e 18. Where because of different reasons they could not. Ou também por diferentes razões, alguns não puderam fazer isso. Calvin fought for years to have the suppers every Sunday. Calvino lutou durante anos, né, para ter a ceia do Senhor todo domingo. But he was never able Mas ele nunca conseguiu. because of the structure of the church in Geneva. Por causa da estrutura da igreja em Genebra. The magistrates had authority in the church, Os magistrados eles tinham autoridade na igreja. and they wouldn't let him take it every Sunday. E não iriam deixar ele fazer isso toda semana. But he longed to. Mas ele desejava isso. But now he's in heaven Mas agora ele está nos céus, with Christ himself. com Cristo. Alô, sobre dons espirituais, há espaço na nossa confissão para um segundo batismo após conversão,
E com isso eu me refiro ao batismo com o Espírito Santo. E se algum pai batista do passado acreditava nisso. Deixa eu ver se eu entendi. Se tem espaço para rebatismo. O batismo do Espírito Santo. Se há espaço para essa doutrina na nossa confissão de fé. Pode tentar, se você entendeu? Valeu. Tá, perdão. Does our confession allow for what the Pentecostals referred to as second blessing? Is that the question? É isso, né? Então, Yeah. a nossa confissão, ela dá espaço para o entendimento que o que é comumente chamado como o segundo batismo do Espírito Santo? Sim, eu não sei exatamente o que os pentecostais creem, mas o que Dr. Lloyd Jones, por exemplo, ensinou. Yeah. Our confession doesn't make allowance for any second blessing after conversion. Olha, a nossa confissão, ela não permite essa interpretação, esse entendimento que existe uma segunda bênção ou I can't say blessing like and meaning like being baptized by the Holy Spirit. Yeah. Então, ela não permite que haja esse entendimento que haja um batismo no Espírito Santo após a conversão. It does, like our Bible, speak of the ongoing filling of the Holy Spirit. O que a Bíblia ela nos ensina é que existe um enchimento contínuo do Espírito Santo, ser enchido do Espírito Santo continuamente. And without exception that I know of, Reformed and Puritan men share that same conviction. Olha, e eu não estou ciente de uma exceção, não estou ciente de uma exceção, mas os reformadores, os puritanos, eles tinham esse entendimento que existia após a conversão existe o enchimento pelo Espírito Santo, ser cheios do Espírito. There have been some that have used different language. Olha, tiveram algumas pessoas que elas usavam uma linguagem diferente, botavam o modo de pôr na frase era diferente. Like Martin Lloyd Jones, Por exemplo, como Martin Lloyd Jones, who in his sermons on Ephesians, que ele nos sermões dele em Efésios, he argued for what he called ele defendia o que ele chamava, the ongoing sealing of the Holy Spirit. ele chamava de, ver se eu posso chamar assim, que um progressivo selamento do Espírito. This was from chapter 1, I believe, verse 14. Isso era do capítulo 1, verso 14, Which says, having believed, que diz, tendo crido, you were sealed. vocês são selados. And he argues that these are two separate things. E ele defende que essas são duas coisas diversas. You first believe, Você primeiro crê and then later you are sealed. e posteriormente você é selado. But I don't think any careful exegete Mas eu não acho que nenhum exegeta que ele tem bastante cuidado would agree with his opinion. iria concordar com essa opinião, The text puts them together. porque o texto coloca elas juntas. But what he describes as the ongoing, subsequent work of the Spirit in sealing Mas o que ele descreve como essa obra posterior e subsequente, que é o selamento, many Reformed Christians would agree with. muitos cristãos reformados iriam concordar. In fact, in his sermons on Ephesians, E, na verdade, nos seus sermões em on Efésios, that text, nesse texto, he has a number of sermons, I think 5 or 6. ele tem bastante sermões, eu acho que 5 ou 6. And in one of them, E em um deles, he enlists a number of other Puritans ele lista uma série de outros puritanos
Thomas Goodwin, Thomas Goodwin, John Flavel, John Flavel, Edwards, Edward and others, e outros, arguing that they believed que eles argumentam e que eles creem, in the same thing that he was teaching, eles creem na mesma coisa que ele estava pregando, ensinando, though they didn't refer to it as sealing. ainda que ele não se refere a essa realidade como um selamento. He agreed that he was unique in using that term, Então, ele concorda que ele usa uma linguagem única, diferente nesse sentido, but he was arguing that the concepts meant by it were embraced by these other men. mas ele defende que o conceito ao qual ele se refere, ele também foi abraçado por outros homens. But what Martin Lloyd Jones meant by that ongoing sealing Mas o que o Martin Lloyd Jones ele quer dizer com esse selo, né, porque é progressivo, eu estou colocando dessa maneira, were simply unique times. unique times, Unique times são períodos específicos, né, when the Holy Spirit came upon us, quando o Espírito Santo vem sobre nós enabling us to know God's love e nos capacita a conhecer o amor de Deus and to have a strong sense of assurance. e ter um senso, uma confiança muito grande. And so he, for example, E então ele, por exemplo, illustrated it with Edwards, ele ilustra esse ponto com Edward, who tells a famous story que ele conta uma famosa of história him going into the woods, as was his practice, quando ele ia para a floresta, o bosque, como era a to prática take a dele, walk and meditate on the truth. para caminhar e meditar na verdade, And he felt the Holy Spirit come upon him, e ele sentiu que o Espírito Santo veio sobre ele, and the awareness and assurance of God's love for him in Christ e essa consciência, dessa segurança do amor de Deus por ele em Cristo, in a unique and powerful way. e ele sentiu isso de modo único, né, e poderoso. And Martin Lloyd Jones says E Martin Lloyd Jones disse that was the sealing of the Holy Spirit. que aquele foi um selo do Espírito Santo. And then in one of the last sermons in that series of sermons on that text, E em um dos seus últimos sermões dessa série sobre esse texto, he says that this experience ele disse que essa experiência, of certainty results in ela certamente ela resulta em not only a stronger assurance, não somente numa poderosa segurança, but more holiness of life. mas em mais santidade de vida também. He says it's not just experience Ele não é somente uma experiência itself. uma experiência por si só. And so personally, Eu, pessoalmente, I don't have a big problem eu não tenho um grande with problema most of what he says in those sermons, com a maior parte que ele diz nos seus sermões, but I don't think mas eu não penso that the experiences that he's talking about que essa experiência da qual ele está falando are properly described as são de modo apropriado descritas the sealing of the Spirit. como um selo do Espírito. And we just have to be careful E nós temos que tomar cuidado to chase experiences, em assim ficar caçando experiências, although ainda que I think we all would love to have, eu penso que todos nós iríamos and in some amar sense ter, pray for, e em certo sentido nós devemos and a orar deepening awareness por uma convicção mais profunda of God's love for us in Christ. do amor de Deus por nós em Cristo. Do you remember how John put it? Você se lembra como João colocou That isso when the na love frase? of God is perfected in our hearts, Que o amor de Deus ele é aperfeiçoado no nosso coração. the more our hearts are full with the awareness of God's love for us, E tanto mais o nosso coração ele fica consciente, né? Ele toma consciência do amor de it Deus. drives out all carnal fear. Isso remove todo o temor carnal do nosso coração. Because where love is perfected, Porque onde o amor ele está aperfeiçoado, there's no fear. não há mais medo. So this is, I think, an experience Então, eu acho que isso é uma that experiência comes in degrees que vem em certos graus that Christians should pray for. e que os cristãos eles devem orar por But essa this experiência. isn't the baptism of the Holy Spirit. Mas isso não é o batismo do It's Espírito not even Santo. an experience subsequent to regeneration. Nem é mesmo uma experiência que segue Subsequent to que é regeneration subsequente à regeneração, that some Christians have que alguns cristãos and some têm don't. e outros cristãos não That's the têm. problem of the second blessing mindset. E esse é o problema, né, dessa ensino de um batismo depois da conversão. There's those who have Aqueles que têm and have not.
e aqueles que não So têm. most Christians, Então, a maioria dos because they're cristãos, sensitive in their conscience, porque eles são sensíveis na sua consciência, they quickly put themselves in the have-nots. eles rapidamente se colocam no grupo daqueles que não receberam, né, o segundo batismo. And I think this can create unnecessary discouragement in the heart. E eu acho que isso cria um desencorajamento desnecessário no coração. But on the other side, I have to say, Mas, por outro lado, eu tenho que dizer there's a lot of grace in Christ, que existe muita graça em Cristo. and we need to have our hearts full of it. E nós temos que ter o nosso coração cheio dessa graça. I actually like those sermons. Eu, na verdade, eu gosto daqueles I would sermões. encourage people to read them for themselves. Eu quero encorajar as pessoas a lê-los por elas I mesmas. definitely don't agree with everything in them. Eu definitivamente não concordo com tudo que está nesses I sermões. think overall they're good. Mas eu acho que, assim, no geral, eles são bons. São duas perguntas. Você pode fazer duas? Pode fazer primeiro uma, depois a outra? Sim. Por favor. Então, é relacionado à questão da disciplina na igreja e a comunhão. Membros que foram disciplinados, que aceitaram a disciplina, qual é a atitude que ele acha mais correta do ministério? Recomendar a participação ou não participação daquele que aceitou a disciplina e daquele membro que não aceitou a disciplina, está em rebeldia com o ministério, se a atitude seria, então, de negar ele a ceia, ou em qualquer situação a disciplina cercearia esse direito, dado que examine-se o homem a si mesmo, a responsabilidade individual de consciência. Qual seria o entendimento dele sobre isso? Disciplina dos que aceitam, se submetem, continuam no corpo de Cristo, submetidos à disciplina, e daqueles que são disciplinados e não aceitam, se tornam rebeldes, mas querem estar no meio participando. Okay. So the question is, how we should deal with the matter of allowing that some members of the church take part of the supper of the Lord regarding this specific problem. If a member of the church has committed some offense and being discipled, the elders come with discipline applying to him, and okay, I will accept, I will submit all you say, because I'm in some level I repent I have did. Should the elders allow that this person take part of the supper of the Lord, and receive the elements of the supper? And by the other side, if a member does not show signs of repentance and did not submit to the discipline of the elders, should we allow this member to take part of the supper of the Lord? Yeah. Well, was it yesterday? I think it was that we covered the topic of discipline. Olha, na aula de ontem, eu acredito que nós passamos pelo o tópico, né, da disciplina, And I suggested 3 steps. e eu sugeri 3 etapas. Admonition, Dar um aviso, né, uma admoestação, suspension, a suspensão and removal. e a remoção do That's membro, excommunication. que é excomungar ele. So as we admonish him, Então, quando nós damos uma admoestação nele, um first aviso, privately, primeiro no âmbito privado, if he repents from his sins, se ele se arrepender dos seus the pecados, offense ends there. a ofensa termina ali. If he doesn't, it's possible that we have to admonish him publicly. E se ele não se mostrar sinal de arrependimento, a If- gente vai ter que exortar ele na frente de todo mundo. If he still doesn't repent, E ainda assim, se ele não se arrepender, then we may suspend him from privileges. então nós vamos suspender ele de certos privilégios. And one of those privileges would be the Lord's Supper. E um desses privilégios que nós vamos suspender ele é a da ceia do Senhor. And so the elders would tell him, you're not welcome to take the supper. Então os anciãos, os presbíteros vão dizer, olha, você não é bem-vindo na ceia do Senhor. Though we're still admonishing you as a brother, Mas ainda nós estamos te admoestando como um irmão. and we want you to repent from your sins. E nós queremos que você se arrependa dos seus And when pecados. he does repent, E se ele se arrepender, then he should be welcomed back to the supper. então ele deve ser novamente bem-vindo para a ceia do Senhor. But if he continues in his rebellion, Mas se ele continuar na sua rebelião, then he ought to be removed from membership então ele deve ser removido da membresia. and treated as a E non-Christian. deve ser tratado como um não cristão, pagão.
So yes, I totally agree Então, sim, eu totalmente concordo com that isso. it's possible at times Que é possível em certos to momentos suspend certain privileges of membership. que é possível suspender certos privilégios de um membro. And that primarily is the Lord's Supper. E isso primariamente quer dizer a ceia do Senhor. If we forbid him to take the Lord's Supper, we've spoken to him in private about it. E se nós proibirmos uma pessoa de participar da ceia do Senhor, nós falamos com ela em privado. We publicly rebuked him and he still hasn't repented. E se nós também publicamente nós repreendemos ele, ele não se arrependeu, We would make public nós vamos fazer isso público his suspension. e a sua suspensão dele se torna pública. So now the deacons know Agora os diáconos sabem when they're passing out the bread and the wine que quando eles estiverem passando o pão e o vinho, that he doesn't take. que ele não pode pegar. I've never had a situation Olha, eu nunca tive uma situação where he's reached out and tried to take it. que a pessoa foi lá e tentou pegar mesmo o elemento. If that ever happens, Se isso alguma vez acontecesse, I would probably just have the deacon to move it away. eu provavelmente ia falar para o diácono, só leve para longe dele. And it may be that E pode ser o caso que talvez, we would tell him he's not welcome to sit in the meeting. talvez seja o caso de nós dizermos para ele, olha, você não é bem-vindo nem para sentar aqui na nossa reunião. If he's not willing to comply with the elder's judgment. Se ele não estiver disposto a se submeter ao julgamento dos presbíteros. Ok. E a segunda? A second question. Ok. Com relação à consequência da participação da ceia, por exemplo, de uma pessoa que está no nosso meio, que é dissimulada, ela na verdade não se converteu, mas ela continua participando, e a gente não tem como saber isso, é só uma questão da impiedade dela, ela simula que ela é uma serva de Deus, mas na verdade ela não é. Se tem uma consequência física, mental, psicológica, um tipo de punição, vai acontecer. Se aquele que participa, que é servo de Deus, ele recebe a graça, o ímpio que dissimula isso, ele receberia a desgraça, então ele estaria entrando no processo de explosão. Entendi. Deixa eu ver se eu entendi. Se a pessoa, na verdade, ela nunca se converteu e ela participa do ceia do Senhor, se há consequências no nível mental, físico nela, social, por ela participar indignamente. Por conta daquela final do texto, há muitos doentes entre vós e não poucos os que dormem, ou seja, tipo uma ameaça, uma consequência no soma, né? Aí se vem certo juízo sobre ela, né? Ok. Juízo sobre ela. Da parte de Deus, né? Ok. So, in taking of the supper of the Lord, let's suppose then a person that have made a profession of faith, that says that she's a Christian, but deep inside she was never regenerated. But she goes to the church and take part of the supper of the Lord. What's your thought about that? Do you think that God can inflict a judgment because this person that is not truly a Christian is partaking from the supper of the Lord? Is there at some level a judgment of God and that person and physical level, emotional, on his mind, like a punishment for being partaking of the supper of the Lord? Do you understand the question? Okay, so the person in question Então, essa pessoa em questão is a member of the church. é um membro da igreja. They've made a profession they're Ela faz Christian uma profissão de fé que ela é cristã and they've been baptized. e ela foi batizada. Because we ordinarily only allow Porque nós, de modo comum, nós só permitimos que uma pessoa those baptized participe da ceia se for batizada. to take supper. Ok. E é só se ela for batizada, ela participa da ceia. So is this the case? E esse é o caso, né? Ok. Ok. Looking at him, it seems to be a son of God. Yeah. He is baptized and everything. Yeah, as long as he's baptized and he's a member of the church. Yes. Because if he isn't baptized and a member of the church, then I wouldn't give him the supper. Se ele não for batizado e membro da igreja, eu não permito que ele participe da ceia. Ok. Okay, let's say he's baptized, Vamos supor agora que ele é he's a member batizado, of the church, ele é membro da but he's igreja, not truly a Christian, mas ele não é verdadeiramente and he cristão. partakes of the supper. E ele participa da ceia do Senhor. Well, remember in 1 Corinthians 11,
Bem, lembre-se em 1 Coríntios 11. God was bringing a form of judgment upon the Corinthians Deus estava trazendo uma forma de julgamento sobre os coríntios, because they were not partaking of the supper rightly. porque eles não estavam participando de modo correto da ceia do Senhor. The text says O texto diz, they were not discerning the body and blood of o Christ. texto diz que eles não estavam conseguindo discernir o corpo e o sangue de Cristo. They were conflating the sacred supper Eles estavam assim misturando, confundindo. with a common supper. Eles estavam confundindo a ceia, que era a Santa Ceia, com uma ceia comum. And thus they were eating and drinking too much. Então eles estavam comendo e bebendo demais. They were eating Eles and, estavam- and drinking Eles estavam comendo e bebendo in such a way de tal modo that they were despising the poorer brethren among them. que eles estavam desprezando, né, os irmãos mais pobres entre eles. And thusly God was inflicting upon them a judgment. Então Deus ele infligiu como uma punição sobre eles, infligiu sobre eles uma punição. Remember how Paul said, "This is why some of you now sleep." Então Paulo disse, é por isso que alguns de vocês agora dormem. That is, there's some of you who are dead. Ou seja, que alguns de vocês estão mortos. But that language is only true of Christians. Mas essa linguagem ela é aplicada somente a cristãos. Only Christians are said to sleep in Jesus when they die, their bodies. Apenas cristãos verdadeiros são dito na Bíblia que eles dormem, né, os seus corpos dormiram. So I take that judgment Então eu considero que esse julgamento to be a fatherly chastisement, ele é, a a father. fatherly chastisement, a fatherly judgment E eu acredito que esse é um julgamento paternal upon the Corinthian believers. sobre os coríntios que são crentes. But that doesn't really answer the question, does it? Mas isso verdadeiramente não responde a sua pergunta, né? Because your question concerns a hypocrite. Porque a sua pergunta diz respeito a um hipócrita na igreja. Let me give my thoughts and then I'll ask if some of the brothers have input. Deixe-me dar o que eu penso aqui, mas aí talvez algum outro irmão possa contribuir também. It's my thinking Olha, eu penso o seguinte, é um pensamento que eu tive, that if the person que se uma pessoa, knows they're not Christian ela sabe que ela não é cristã, and they're struggling with these things in their hearts, e ela está lutando, né, com esses pensamentos nos seus corações, no seu coração, it's possible é possível that God does bring judgment upon them que Deus traga assim julgamento na sua vida, juízo, in various forms. de várias maneiras. One of them being a dissettled and unsettled heart, Unsettled, in what sense? a troubled heart. Então, um desses julgamentos pode ser que a pessoa ela tenha um coração atribulado. They know what they're doing is wrong, Elas sabem o que elas estão fazendo errado. and this could be a form of judgment upon them. Isso já é uma forma de juízo sobre elas. But I don't know, I would say, Mas eu não sei assim, se eu afirmaria that there's some special judgment reserved que se há algum juízo especial for those who misuse the sacrament of the supper, que está reservado para aqueles que fazem mau uso da ceia. any more than there's a general judgment Um juízo especial mais do que o juízo geral de Deus, reserved for those que está reservado para who aqueles misuse any of the means of grace. que usam mal, que fazem mau uso de qualquer meio da sua graça. Do you remember how Jesus put it in one of his parables? Você se lembra como Jesus Cristo colocou isso em uma das suas parábolas? Of the four hearers, Dos 4 hearers, sometimes called the four soils, dos 4 terrenos. but it's really the parable of the four hearers. Mas é verdadeiramente a parábola daqueles 4 ouvintes que estão no caminho. His application after that parable, A sua aplicação após essa parábola, take heed how you hear, ele diz assim, olha, preste atenção em como você ouve, because what you have porque aquilo que você tem can be taken from you. pode ser tomado de você. I take that to mean that there can be a judgment upon people E eu acredito que isso significa que pode haver um juízo sobre essas pessoas who sit under the word of God
que senta e ouve a palavra de Deus and they don't believe it, e não creem na palavra, that word is going to have a negative impact on them. esse efeito é negativo sobre a pessoa porque ele não creu. Remember the illustration Lembre-se da that ilustração the same sun que o mesmo sol can harden the dirt que ele endurece o barro, as well as soften the ice. ele faz derreter o gelo. It's not safe Não é seguro. for a person to sit under the means of grace, É uma pessoa que faz uso dos meios da graça, singing, preaching, praying, cantando, pregando, orando, and especially partaking of the sacrament, e especialmente participar do and, sacramento and not be Christian. e não ser um cristão, Because it's going to either benefit them porque vai ou beneficiá-la or harm them. ou fazer mal a ela fazer esses usos desses But meios. I would see that as true of all the means of grace. Mas eu vejo que isso é verdade em relação a todos os meios de graça. Not necessarily in a unique way, Não necessariamente em um modo único, singular, that means of grace, the sacrament. nesse meio de graça que é o sacramento. But I would be interested at this point to see if there's any input from the brothers. Mas eu até ficaria interessado em ouvir se tem algum outro comentário de algum irmão. Ok. Does that answer his question? Isso responde a pergunta? Ok. I guess So- I just would want to stay away from two errors. Olha, eu só queria ficar distante de dois erros. One says, it's okay, they're not Christian, it's not going to hurt them. Olha, um erro seria o seguinte: olha, tá tudo bem, a pessoa não é cristã, não vai fazer mal a ela. No, that's not good to think that way. E esse não é um bom pensamento. But neither on the other side. Mas eu também não quero ir para outro That extremo, because they've been taking this as que non-Christian, porque eles estão participando da ceia como não cristãos, they're somehow under the unique judgment of God. eles estão de alguma forma debaixo de um julgamento exclusivo de Deus, né? Uma punição exclusiva. and they're beyond repentance and recovery. Que então, I'm sorry. They're beyond repentance and E recovery. de alguma maneira eles passaram do ponto que não dá para voltar, que não dá mais para restaurá-los, né? Trazê-los para a verdade. Now, hopefully they come to confess their hypocrisy Então, esperamos que essa pessoa elas confesse a sua hipocrisia and truly come to God through e Christ. verdadeiramente vir a Deus em Jesus Cristo Become a true partaker of His e grace. tornar-se um verdadeiro participante, né, dessa graça, Member of the new covenant. um membro da nova aliança. And then to partake with a believing heart E então participar da ceia com um coração que in crê all the means of e grace. de participar de todos os meios de graça. Remember that the sacrament of the supper Então lembre-se que o sacramento da ceia isn't somehow the unique means of grace. isn't or is. It is not a unique O means of sacramento não é aquele meio de graça único, né? Aquele mais proeminente. grace. It's a means of grace Ele é um meio de graça along with the others junto com os demais, whereby we get grace. de onde nós obtemos graça, né? The Esse same meio de grace graça. we receive É a mesma graça que nós through recebemos prayer, pelas orações, the word, a palavra we receive through the sacraments. e também pelos sacramentos. Nesse caso aí, por exemplo, se os que são crentes, mas comem e bebem indevidamente, Indevidamente. a punição para eles chega-se à morte, não seria natural que esperasse coisa até pior para os descrentes? Okay. One can argue that question. If a believer that misuses the sacrament, a believer that misuses the sacrament, can be inflicted with the death because he have misused the sacraments. Wouldn't it be natural to expect that a non-believer that is a hypocrite in the church would be inflicted with an even greater judgment from God? That's just a point that someone could argue. Let's make an argument. Então, entendeu o argumento? Yeah, and that would be a good argument. Olha, essa argumentação, ela até é boa. Bora analisar. Or at least something to consider. Olha, mas tem uma coisa para considerar. But I'm trying to remember exactly how that passage goes on to speak. Olha, mas eu não estou conseguindo lembrar exatamente como a passagem agora ela está lá
está escrita. that God was judging those believers Deus estava naquela passagem julgando aqueles crentes so that they wouldn't be judged with the unbelievers. para que eles não fossem julgados junto com os descrentes. So in that sense, the judgment inflicted upon the believer Então, nesse sentido, o julgamento que foi trazido sobre os crentes was a mercy of sorts. foi também uma maneira de mostrar misericórdia. But I definitely understand Mas eu definitivamente the question entendo and the point. esse ponto, essa questão. It's certainly a very terrible thing É certamente uma coisa terrível to despise the means of grace. desprezar os meios de graça. As a Christian, Como um cristão, and especially as a non-Christian, um cristão desprezar o meio de graça é terrível, especialmente o não cristão. Ok. Sobre aconselhamento. O que ele diria sobre o cuidado necessário no aconselhamento para não se tornar algo terapêutico? Okay. So, pastors are supposed to counsel its people. What would be the precaution, what would be a good way to don't make of the counseling like a therapy when we are counseling the members of the church? How to stand firm and not make of this counsel, biblical counsel, like a therapy? two ways. Olha, dois meios. One, lay stress on the public means of grace. Primeiro ponto coloque grande ênfase sobre os meios de graça públicos. Do you remember the story of Martin Lloyd Jones? Você se lembra da história de Martin Lloyd Jones? He had a lady visiting his church Ele tinha uma senhora que visitava a igreja dele for several months, já há vários meses. but she only came to the morning service. Ela só vinha pelo culto da manhã. And she asked for counsel from him. E ela pediu conselhos desse pastor. And he told her to come to both services, E ele disse, olha, venha para os dois cultos, morning, evening, de manhã e de noite, for 5 weeks. por 5 And semanas. if your questions have not been answered, then I will counsel you. E se as suas respostas, você não teve resposta desses sermões, What então eu vou te aconselhar. After the 5 weeks, Depois das 5 she came semanas, to his office ela voltou ao seu escritório. and said, all my questions have been answered. Ela voltou assim, olha, todas as minhas perguntas foram respondidas. But secondly, Mas segundo ponto, when you do counsel him, quando você está aconselhando, as I know this brother does, como eu sei que esse irmão faz, don't use therapeutic principles. não use princípios, de terapêuticos. Counseling is just taking the Bible Aconselhar é apenas pegar a Bíblia and applying it to the whole areas of life. e aplicar a todas as áreas da vida. It's really doing privately that which you do publicly. O aconselhamento é fazer a um nível privado, como uma conversa particular, aquilo que você já faz em público. That's why I've always said Por isso que eu sempre digo that a person's counseling abilities que a habilidade de uma pessoa de aconselhar are never going to rise above their understanding of the Bible. nunca vai se sobressair acima do seu próprio entendimento da Bíblia. I know back home, and I suspect here too, Olha, eu sei que lá no meu país e aqui também eu suspeito que seja we assim. have many professional counselors Nós temos muito conselheiros profissionais who've been trained in all kinds of secular and even biblical counseling que methods. são treinados em todo tipo de método secular e até mesmo em métodos bíblicos de aconselhamento. But their theology is terrible. Mas a teologia deles é terrível. They don't understand what is justification. Eles não entendem bem o que é a They don't justificação. understand how justification and sanctification relate. Eles não entendem como a justificação e a They- santificação estão relacionadas. They don't understand the nature of God, Eles não entendem a natureza de Deus, conversion, a conversão, assurance. a segurança da They don't salvação. understand the law and the gospel, Eles não entendem a relação entre a They don't lei e o understand evangelho. the covenants. Não entendem as alianças. Brethren, if you don't know how to relate the Bible together in law and gospel, Irmão, se você não sabe como pegar a Bíblia e dar sentido a essa relação entre a lei e o
Evangelho, covenants with Adam and Christ, a aliança que havia em Adão e a aliança em Cristo, the attributes of God, os atributos de the Deus, nature of a salvation, natureza da salvação, justification, sanctification. Justificação, santificação. These are the things that you are applying individually to your counseling. Essas são as coisas que nós devemos aplicar no nosso aconselhamento, na vida. And quite frankly, you can do all that E bastante francamente, eu acredito que você pode fazer essas coisas with not one single counseling degree. com nenhum diploma de conselheiro. Quite frankly, Bastante you'll francamente, eu probably be digo, better off for it. que você estaria melhor ainda Back fazendo home, isso. even in the good seminaries, Olha, no meu país, até mesmo nos bons seminários, up to one half of their students cerca de metade dos seminaristas, dos estudantes, are there to get degrees in counseling. eles estão lá para obter um diploma em aconselhamento. Counseling has become everything. O aconselhamento se tornou tudo. I wouldn't send any of my people to these professional counselors. Eu não mandaria ninguém da minha igreja para esses profissionais. I counsel my people, Eu aconselho o povo da minha igreja. and I counsel them with the word. E eu aconselho eles com a palavra. I've been trained in all of those techniques. Eu tenho treinado muito desses técnicos. When I was the chaplain back at the homeless shelter, Quando eu era capelão aos homeless shelter. It's a place where homeless people live, drug entendi. addicts. Quando eu servia como capelão, um refúgio, né? I As had- pessoas que tinham necessidades. I had to be certified in all of the techniques. Eu tive que ser certificado em todas essas técnicas, né? And many of them, even the biblical counseling techniques, Em muitas dessas eram até técnicas de aconselhamento bíblico. are so much useless. Elas são tão inúteis. I need a man who knows God, Eu preciso de um homem que conheça a who Deus, knows the experience of religion in the heart, que conheça a experiência da verdadeira religião no coração, who's able to open up before me que que possa estar the firme ao meu nature lado, of God, conheça a natureza de Deus, the law of God, conheça a lei de Deus, Christ and His salvation, Cristo e a salvação, sanctification, a santificação, how these relate, como essas coisas se how relacionam, these differ. como elas são diferentes. You know, if you stop and think about it, in one sense, Se você parar e pensar it um all pouco, comes down to these two covenants, em um certo sentido, tudo se resume a Law, essas duas gospel, alianças, a lei e o justification evangelho, and sanctification. a justificação e a santificação. How do these differ? Como elas são diferentes, How do these relate? como elas se In relacionam. one sense, this is what I'm telling my people every day in the preaching. Em certo sentido, é isso que eu falo na minha igreja em todo sermão. And in another sense, this is what I'm doing when I'm coming to their house in the counseling. E também é isso que eu faço quando eu vou para as casas para aconselhar. Yes, you learn techniques. Sim, a gente aprende You learn how técnicas. to listen. Aprendemos a ouvir. You learn wisdom and have understanding. Aprendemos para ter sabedoria, ter entendimento. But fundamentally, I don't want nobody counseling me or my people Mas, essencialmente, eu não quero ninguém aconselhando a mim ou a minha igreja who do not have a grasp on all of these concepts. que não tenha um bom entendimento de todos esses conceitos da Bíblia. Bom dia. Como conciliar a responsabilidade que eu tenho de estar em comunhão com os meus irmãos, mesmo fora do culto, com o dever de nutrir e cuidar da minha vida familiar dentro de casa, minha esposa, meus filhos? Como conciliar essa comunhão com os irmãos, o tempo que eu invisto nessa comunhão, com o tempo que eu vou investir em nutrir, essa responsabilidade que eu tenho em nutrir a minha família, esposa e filhos? Okay. As a Christian, we have to be in communion with our brothers. But back at home, I must be with my family. And the question is how to harmonize my duties at home with my own family and my duties with the church to be in a brethren communion with them. How to harmonize these two aspects of Christian life. With respect to being a pastor or just regular being a Christian?
A regular Christian. Okay. That's a good question. Essa é uma boa pergunta. They definitely both have their place. Olha, definitivamente esses dois aspectos, eles devem ter o seu lugar, o seu espaço na nossa vida. And I don't see them at enmity with each other. E eu não vejo que essas duas áreas estão em inimizade uma com as outras, ou competindo. Think, for example, of the book of Ephesians. Pense, por exemplo, no livro de Efésios. I mentioned the other day that the first 3 chapters are doctrinal. Eu mencionei outro dia, outra aula, que esses 3 primeiros capítulos de Efésios eles são doutrinários. And the second 3 practical. E os seguintes são práticos, aplicação. Chapters 4, 5, and 6. Capítulos 4, 5 e 6. Remember, the whole of chapter 4 is about our duties in the church among the brethren. Lembre-se, todo o capítulo 4 são os nossos deveres na igreja para com os irmãos. And that also goes into the first half of chapter 5. Isso também segue até a primeira metade do capítulo 5. And then beginning with verse 22, Então começa lá no versículo 22, he deals with domestic ele duties. começa a lidar com os deveres domésticos da nossa casa. Wives, obey your husbands. Esposas, obedeçam seus maridos. Husbands, love your wives. Maridos, amem as suas And then in the esposas. chapter 6, he deals with children, parents, slaves, and masters. Então, no capítulo 6, ele lida com filhos, pais, servos, mestres, Those- senhores. That's the home. Esse é o aspecto também doméstico da casa. And then from verse 10 to 20, Então, dos versículos 10 ao 20, our relation to the world in spiritual warfare. ele fala em Efésios na nossa relação com o mundo, né, no contexto dessa batalha espiritual. I think from this we can learn Eu acredito que dessa organização, desse esquema, nós podemos aprender that all of these areas of responsibility relate to each que other. todas essas áreas, né, e essas responsabilidades, elas estão, em certo sentido, relacionadas. I do have responsibilities in the church. Eu tenho, sim, responsabilidades na igreja. I do have responsibilities in the home. Eu tenho responsabilidades na minha casa. I do have responsibilities with respect to the world. Eu tenho responsabilidades, assim, nos meus deveres no mundo. These are 3 areas of my life, Essas são 3 áreas da minha vida. and they're all to be governed by the Word of God. E todas elas devem ser They're governadas all pela palavra de to be Deus. informed by the previous 3 chapters. Todas elas devem beber, se alimentar desse ensinamento, doutrina dos 3 primeiros capítulos de Efésios. If your wife's a Christian E se a sua esposa, por exemplo, se for cristã, and a member of the same church, e ela for um membro da mesma igreja, I think this is a good way to harmonize them, eu acho que é um bom modo de harmonizar isso. because you and her are spending time together at church. Porque você e ela vão estar passando tempo na igreja juntos. For us, we're there on Wednesday and Sunday. Para nós, quando é quarta ou domingo, The remaining parts of the week, ou o restante da semana, we may have a family over, usually on Friday night for fellowship, nós podemos ter um momento, por exemplo, sexta-feira à noite para um momento de comunhão, but I'm spending with my wife and children. mas eu vou passar com a minha esposa e filhos. I see them at church, Eu os vejo na igreja, but I'm usually fellowshipping with the brothers and sisters. mas geralmente esses momentos é em comunhão também com os irmãos e irmãs da igreja. She's fellowshipping with brothers and sisters. E a minha esposa vai estar em comunhão também com irmãos e irmãs da But if you think igreja. about it, that's largely on Sunday Mas se você pensar, isso é geralmente no and domingo Wednesday night. e no quarta de noite. The remainder of the week, I'm spending time with her No restante da semana eu vou passar tempo com a minha esposa and the children. e com os filhos. Make church a family thing. This is what we do as a family. Então esse conselho, faça da igreja algo, uma atividade de família. And then when we're back in the house in the other parts of the week, Então quando você estiver na sua casa no restante da it's semana, just us as a family. é somente nós como família. If your wife isn't a Christian, E se a sua esposa não for cristã, then that's a whole uniquely different situation. então essa é uma situação totalmente diferente. But if she is a Christian Mas and se a ela- member of the same church, Mas se ela é cristã e membro da sua mesma igreja, then I see these as going together. então acho que essas duas coisas vão andar juntas. The bottom line is, Olha, a síntese é a seguinte: we can't do one at the expense of the other. nós não podemos privilegiar uma dessas tarefas em detrimento da outra. Sometimes I fear and I think I know
Algumas vezes eu temo e eu penso, e eu acredito que eu sei o que eu estou falando, that a brother comes to church on Sunday que o irmão vem para o domingo, o irmão vem para a igreja no domingo, and he's talking about all the books he's e reading. ele está falando, todos os livros aqui que eu estou lendo. He's so excited about Ele theology. está tão emocionado, feliz com livros de teologia, But he neglects and doesn't love his wife at home. mas ele está negligenciando e não está mostrando amor pela sua esposa He, em casa. he leaves her to suffer in raising the children by herself. Ele deixa, por exemplo, ela assim com fardo, sofrimento de cuidar dos filhos sozinha. And then he comes to church again, E aí ele vem de novo para a igreja talking about all the books he's e reading, fala de todos os livros que ele está lendo, all the podcasts he's watching, todos os podcasts que ele está all ouvindo, the sermons he's os heard. sermões que ele está escutando. But sometimes I want to say, brother, Mas algumas vezes eu só quero dizer para ele, irmão, have any of those books or podcasts or sermons em algum desses livros ou podcasts ou sermões, said anything about how you're to love your wife disse alguma coisa assim de como você tem que amar a sua esposa and raise the children? e como você deve criar os seus filhos? Yeah, this is an ugly thing, isn't it? Irmão, isso é uma coisa feia, não é? There's obviously some disconnect in his heart. Tem algo assim que não está bem coeso, está desconectado no coração dele. But how beautiful is it Mas quão belo é when these two areas combine? quando essas duas áreas da nossa vida estão em harmonia. And so as I see the brother Então, quando eu vejo um irmão in church, na igreja, oh, he's fellowshipping with the other brothers. ele está em comunhão com os outros irmãos. Look at this new book by John Calvin, Leia esse novo livro de João Calvino, but he's holding a baby at the same time. mas ele está segurando o bebê ao mesmo tempo. And he's helping his wife. One moment. E ele está ajudando a esposa dele. Um momento, querido. The problem is that I see men all the time O problema é que eu vejo homens a todo momento leaving their poor wives to suffer with 5 children. que deixam as esposas deles, né, para lutar lá na criação de 5 And filhos. they're arguing with the brothers about high theology. E eles estão querendo discutir com o irmão sobre temas elevados da I teologia. love high theology. Eu amo, assim, alta teologia. Ephesians chapter 1, 2, and 3. Efésios capítulo 1, 2 e 3. But then there's 4 in the first part of 5. Sim, mas aí chegou Efésios 4 e 5. And don't forget the second half of 5 and 6. Não esqueça a segunda parte, Because capítulo if you 5 e rightly 6. understand chapters 1, 2, and 3, Porque se você entender corretamente o capítulo 1, you're 2 e going to 3, rightly understand chapters 4, 5, and 6. você vai entender corretamente o capítulo 4, 5 e 6. Let me say as an aside, Deixe-me dizer assim como uma nota assim nesse I've assunto. been guilty of that myself. Olha, eu já fui culpado desse pecado também.